No dia 1º de setembro de 1939, a Europa entrou em um dos períodos mais sombrios de sua história. A invasão da Polônia pela Alemanha nazista marcou o início da Segunda Guerra Mundial, um conflito que se espalharia por praticamente todos os continentes e se tornaria o mais devastador da história, causando cerca de 70 a 85 milhões de mortes. Mas para entender como tudo começou, é preciso voltar a alguns anos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a aceitar o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas indenizações, reduziu seu exército e retirou parte de seu território. Essas medidas provocaram uma grave crise econômica, política e social. Nesse cenário, Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, prometendo restaurar o orgulho nacional, reconstruir as forças armadas e recuperar os territórios perdidos. Nos anos seguintes, a Alemanha investiu fortemente no rearmamento, expandiu sua indústria militar e passou a adotar uma política cada vez mais agressiva de expansão territorial. Enquanto isso, França e Reino Unido tentavam evitar uma nova guerra por meio da política de apaziguamento, acreditando que concessões impediriam novos conflitos. Porém, Hitler interpretou essa postura como um sinal de fraqueza. Poucos dias antes da guerra, Alemanha e União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão que secretamente previa a divisão da Polônia entre os dois países. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, mais de 1 milhão de soldados alemães cruzaram a fronteira polonesa utilizando uma estratégia inédita chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Ao contrário das longas batalhas de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, os alemães combinavam ataques rápidos de tanques, infantaria motorizada, artilharia e aviação para destruir centros de comando, comunicações e linhas de defesa antes que o inimigo pudesse reagir. A estratégia foi extremamente eficiente. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, iniciando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Em 17 de setembro, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste, cumprindo o acordo secreto firmado com Hitler. Cercada pelos dois lados, a resistência polonesa foi derrotada em menos de 5 semanas e o país foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética. Apesar da declaração de guerra, durante vários meses, praticamente não ocorreram grandes combates entre a Alemanha e os aliados na fronteira ocidental. Esse período ficou conhecido como Guerra de Mentira, enquanto ambos os lados reforçavam seus exércitos e produziam armamentos. No final de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, iniciando a Guerra de Inverno. Mesmo muito inferiores em número, os finlandeses resistiram utilizando o terreno, o inverno rigoroso e táticas de guerrilha. A União Soviética conquistou parte do território finlandês, mas sofreu perdas muito maiores do que o esperado, revelando fragilidades em seu exército. Enquanto isso, a Alemanha também iniciava a Batalha do Atlântico, utilizando submarinos conhecidos como U-boats para atacar navios que abasteciam o Reino Unido com alimentos, combustíveis e armamentos. Em abril de 1940, a Alemanha lançou a Operação Weserübung, invadindo simultaneamente a Dinamarca e a Noruega. O objetivo era garantir o controle das rotas marítimas e assegurar o fornecimento de minério de ferro vindo da Suécia,
essencial para a indústria bélica alemã. Os comandantes franceses acreditavam que o principal ataque ocorreria pela linha Maginot, um poderoso sistema de fortificações construído na fronteira com a Alemanha. No entanto, os alemães surpreenderam ao atravessar a floresta das Ardenas, considerada praticamente intransitável para grandes formações blindadas. A Blitzkrieg voltou a demonstrar sua eficiência. As divisões Panzer romperam rapidamente as linhas defensivas, enquanto a aviação destruía estradas, pontes e centros de comunicação. Em poucas semanas, Holanda, Bélgica e Luxemburgo foram derrotados, deixando a França praticamente isolada. Durante o avanço alemão, mais de 338 mil soldados britânicos, franceses e belgas ficaram cercados na cidade costeira de Dunkirk. Em uma das maiores operações de evacuação da história, centenas de embarcações militares e civis atravessaram o Canal da Mancha sob intenso bombardeio e conseguiram resgatar a maior parte desses soldados. Embora muitos equipamentos tenham sido abandonados, essa operação permitiu que o Reino Unido preservasse uma parcela importante de seu exército. Pouco depois, em 14 de junho de 1940, as tropas alemãs entraram em Paris praticamente sem resistência. Dias depois, a França assinou um armistício. O norte do país passou a ser ocupado pela Alemanha, enquanto o sul ficou sob o controle do governo de Vichy, que colaborava com os nazistas. Ao mesmo tempo, o general Charles de Gaulle refugiou-se em Londres e passou a organizar a resistência francesa. Com a França derrotada, Hitler voltou sua atenção para o Reino Unido. Antes de uma invasão terrestre, era necessário conquistar o domínio dos céus. Assim, começou a Batalha da Grã-Bretanha, a primeira grande campanha da guerra travada principalmente entre forças aéreas. A Luftwaffe bombardeou aeroportos, fábricas, radares e cidades britânicas, enquanto a Royal Air Force utilizava sua rede de radares para detectar os ataques e interceptar os aviões alemães. Apesar dos intensos bombardeios, conhecidos como Blitz, a Alemanha não conseguiu destruir a aviação britânica. Sem superioridade aérea, Hitler foi obrigado a cancelar a invasão da ilha, sofrendo sua primeira grande derrota estratégica. Ao final de 1940, a Alemanha controlava grande parte da Europa Ocidental. Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França estavam ocupadas ou sob governos aliados ao regime nazista. Mesmo diante dessas rápidas conquistas, o Reino Unido permanecia resistindo. Os acontecimentos de 1939 e 1940 marcaram apenas o início de uma guerra que ainda se expandiria para a África, Ásia e Oceano Pacífico, envolvendo dezenas de países e transformando para sempre a história da humanidade.